Olá, bom dia. Acho que estamos todos conectados aqui, quero 10 em ponto, dando bom dia a todos, boas-vindas a todos e a todas que estão conosco neste webinar, mais um evento da Câmara Britânica de Comércio. Eu sou Ana Paula Vitelli, presidente da Câmara, e passo essas palavras iniciais de abertura para contar a vocês, que a Câmara tem como missão ser a referência da comunidade empresarial Brasil-Reino Unido, propiciando cada vez mais um fórum relevante de discussão para o incremento do comércio bilateral, investimentos, serviços e principalmente relacionamentos. Estamos presentes em São Paulo, no Rio de Janeiro, Paraná e Minas Gerais. E fazer parte de nossa Câmara, fazer parte dessa comunidade significa engajar-se com executivos de alto poder de decisão no Brasil e no Reino Unido. A Câmara tem diferentes comitês e grupos de discussão, diferentes temas e frentes relevantes, obviamente, ao nosso contexto nacional, mas também proximamente relacionados à agenda do governo britânico no Brasil. E você, se tiver interesse em conhecer um pouco mais sobre esses grupos e comitês de discussão, basta visitar o nosso site da Câmara Britânica e lá olhar todas as áreas nas quais atuamos. Então, site british.com.br. Uso esses minutos iniciais ainda para fazer os nossos agradecimentos, inicialmente aos associados mantenedores da British, cujas marcas estiveram amplamente divulgadas no nosso slide de abertura, antes de darmos início à sessão. Também presto os meus agradecimentos ao Gustavo Pires Ribeiro, que é o diretor regional da British no Paraná, que idealiza hoje este webinar, e ao Luiz Vencato, que é o presidente do Comitê de Agronegócios, também vinculado à nossa filial do Paraná, e que traz essa discussão absolutamente relevante, num momento bastante pertinente para a gente falar de aspectos relacionados ao agronegócio. E, finalmente, dou os meus agradecimentos, em nome da Câmara, aos nossos palestrantes convidados de hoje, a Giovana Araújo, da KPMG, o Alan Riedel, também da KPMG, e o Fernando Deprá, da Sempre Sementes. Antes de passar minha palavra ao Gustavo, eu também, finalmente, faço um último agradecimento ao Fabrício Soares, o gerente da Câmara, que está por trás desta iniciativa, pilotando aí as nossas ferramentas de webinar e fazendo este evento acontecer. E desejo a todos um excelente evento. Eu ficarei com vocês até o final. Eu só vou desligar minha câmera e deixar o nosso palco virtual para os nossos palestrantes e moderador. Então, agradeço a todos, desejo uma excelente conversa. E, Gustavo, a palavra, então, está com você. Muito obrigada. Obrigado, Ana. Bom dia a todos os associados, os demais presentes. É um prazer falar com todos aqui em Curitiba, nessa fria manhã curitibana. Esse aqui é um evento do Comitê de Agronegócios da British, sediado aqui no Paraná. Já quero agradecer ao Luiz Vencato, que foi idealizador desse webinar, e ao nosso presidente do Comitê de Agronegócios. Quero agradecer também aos nossos palestrantes convidados, a Giovana e o Alan da KPMG, o Fernando Deprá da Sempre Sementes. Falando rapidamente aqui da British no Paraná, nós estamos com um pouco mais de um ano de atividade. Além desse Comitê de Agronegócios, nós temos também o Comitê de Educação e o Comitê de Tecnologia em andamento, com eventos sendo realizados, mesmo durante a pandemia. A British aqui no Paraná está ganhando ao longo dos meses, cada vez mais relevância aqui no nossa região. Mesmo durante a pandemia, temos novos associados ingressando na British, então dá muita satisfação de ver o crescimento aqui da nossa unidade no Paraná. E falando especificamente hoje desse evento, o agronegócio é um setor de atividade econômica do Brasil extremamente relevante, no Paraná ainda mais. Não à toa esse Comitê de Agronegócios está presente aqui, porque realmente é uma matriz aqui na nossa economia muito relevante. Então, acho que discutir um pouco esse setor é extremamente útil nesse momento, e acho que a gente tem um time de convidados, de palestrantes, que vai poder trazer uma abordagem muito interessante sobre o financiamento dessa atividade. Então, quero agradecer também aos nossos associados, mantenedores, que já tiveram as marcas divulgadas aqui no início do evento, e convidar aos demais presentes que não são associados à British
a conhecerem melhor a Bridgestone, especialmente aqui no Paraná, quem está nos assistindo também conhecerem melhor a Bridgestone Paraná, e estarem participando dos nossos eventos e fazendo parte desse time de associados, né, que tem muitas discussões interessantes e de conteúdo extremamente relevante, né, que a gente procura trazer periodicamente a todos os associados. Então, não vou me estender muito, quero passar a palavra, então, para o Luiz Vencato, e agradecer novamente a ele pelo apoio em realizar esse webinar e desejar também aos palestrantes que a gente tenha um ótimo evento. Obrigado. Bom dia a todos, meu nome é Luiz Vencato. Realmente é uma satisfação, uma alegria grande poder participar, né, com esse processo do webinar, no momento em que... Só um minutinho aqui. No momento em que a discussão maior desse país é sobre a Covid, e a gente vai ter algumas palavras sobre isso, mas também o agronegócio, que é uma força que vem se destacando nesse momento do cenário. O agradecimento em especial à Ana Paula e ao Gustavo Pires pelas palavras de abertura, e também aos associados e mantenedores da Bridgestone, cujas marcas estiveram amplamente divulgadas nesse webinar, e principalmente aos palestrantes convidados que vão fazer o show de hoje, né? Fazer esse brilhantismo, trazer novos conhecimentos que a gente precisa para fazer sequência no nosso processo do agronegócio, que é tão importante para esse país. Quero agradecer em especial a Giovana Araújo, que é a sócia-líder da Agrobusiness da marketing da KPMG, o Alan Riedel, sócio-líder da Corporate Finance Debt Advisor, reestruturing da KPMG, Fernando de Prá, CFO da Sempre. E também vou fazer aqui uma breve explicação da webinar, como vai funcionar. O tema central da nossa estrutura vai ser começa com a Giovana Araújo, que vai falar sobre os impactos da Covid-19 e as perspectivas para o Brasil. E temos também como fundo principal a estrutura de financiamento do agronegócio no Brasil. Isso vai buscar uma discussão sobre o que tem mudado no mercado de financiamento do agronegócio do Brasil e quais as modalidades mais visadas atualmente. A gente tivemos mudanças recentes na lei, na medida provisória, e temos aí grandes discussões sobre isso. Os palestrantes terão cerca de 40 minutos no total para sua abordagem e discussão. Ao fim do término, uma breve sessão de perguntas e respostas. Isso será exclusiva de associados da Câmara Britânica e somente poderão ser enviadas perguntas através do QA da plataforma Zoom. No YouTube, o chat está desativado, portanto, não terão comentário, não poderão ser participação. Pedir aos associados que mencionem sempre, ao fazer perguntas, o nome e a empresa associada, antes de fazer a pergunta. Haverá uma curadoria para realizar as perguntas, visto que a restrição de tempo, né, a gente tem aí apenas 1 hora e 30. E também pedimos desculpas já antecipadas por perguntas que eventualmente não sejam abordadas ou respondidas. Vou fazer agora uma breve apresentação do currículo dos nossos palestrantes. Apresento a senhora Giovana Araújo. Giovana Araújo possui graduação em Economia pela UFBA, especialização em Finanças Corporativas pela Fundação Getúlio Vargas, do Rio de Janeiro, especialização em Mercado de Capitais e Derivativos pela USP-BMF. É uma reconhecida especialista em agronegócio da América Latina, com experiência relevante em mais de 25 anos de atividade profissional no setor. Ela também é membro do Conselho Superior do Agronegócio, COSAC, como consultora independente, eleita como a melhor analista da WEC de Research do agronegócio pelo ranking do Institucional Investors para o Brasil e América Latina em 2013. Atualmente é sócia da KPMG Brasil, atuando como líder do mercado para o agrobusiness. Alan Riedel. Alan Riedel possui graduação em Ciências Contábeis pela UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, e também possui graduação em Direito pela Universidade Cândido Mendes, além de MBA pela Insight França. Especializado no setor de açúcar e etanol, Alan é sócio-líder de Corporate Finance Debt Advisor Research da KPMG, responsável pela coordenação do trabalho envolvendo levantamento, reestruturação de débito, project finance, financiamento local e externo, asset-backed finance, mercados de capital locais e internacionais,
e financiamento da aquisição. Fernando Deprá, da Sempre Sementes. Fernando é bacharel em administração pela Fundação Getúlio Vargas e especialista em administração e gerenciamento de negócios pela City College of Canadian Carey, com passagens em renomadas corporações como PNB Paribas, Gafisa, XP, América Latina Logísticas e Rumo. Possui mais de 10 anos de experiência com vendas e desenvolvimento de negócios, atuando há 3 anos no mercado agrícola, com foco em sementes e insumos. Então, para não me alongar e para dar seguimento, já que o tempo é curto, convido neste momento a senhora Giovana Araújo para a sua apresentação. Obrigado a todos. Demos sequência do Naru. Obrigado. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer aí a Britchen, né, pelo convite para dividir um pouquinho aqui as visões da KPMG sobre esse setor pujante que é o agronegócio, que representa aí 21% do PIB brasileiro, com 1,4 trilhão de reais, né, de valor gerado, né, para a economia. Hoje ele representa 43% das exportações do Brasil. Só em abril foram quase 60%, né? E 30% dos empregos do país, né? Então, esses são os grandes números do agronegócio, né, aqui no Brasil. De fato, né, o agronegócio ganhou ainda mais destaque nessa pandemia, né? Não só pela essencialidade do alimento, que se traduziu aí em toda essa resiliência do setor, que o setor tem mostrado diante dessa crise, que é uma crise global, né? É uma crise de oferta, é uma crise de demanda, né? E de fato, isso a gente já consegue traduzir essa resiliência em números, né? Então, os primeiros 4 meses desse ano, o crescimento, né, do PIB do agronegócio foi de 3,8%, né? Enquanto que se contrasta, né, com uma retração do PIB do Brasil da ordem de 4,2%, não? Considerando aí as pesquisas indicativas para o último mês de abril, né? Então, de fato, a gente já tem mapeada e quantificada essa resiliência do agronegócio, né? E muito disso foi puxado, né, pelas exportações, né? De fato, as exportações do agronegócio atingiram um valor recorde, né, para o mês de abril, superando pela primeira vez a barreira dos 10 bilhões de dólares. Não? Isso colocou aí, como eu falei, a participação dos produtos do agronegócio no total exportado pelo Brasil, nesse patamar recorde em abril de quase 60%, né? 56%. Né? Então, o Brasil, de fato, ele se consolida, né, como o maior exportador líquido de alimentos no mundo. O saldo da balança comercial do Brasil é da ordem de 83 bilhões de dólares, isso números de 2019, né? E essa consolidação desse papel relevante do Brasil aconteceu nos últimos 30 anos, né? Tendo aí como grande vetor de crescimento a Ásia, em particular a China, né? E em menor medida, mas também relevante, o Oriente Médio, né? Então, para também trazer alguns números, o saldo da balança comercial do agronegócio da China, ele é negativo em pelo menos 110 bilhões de dólares, né? E por trás desses números da China, um outro grande vetor foi a urbanização da população, né? A população urbana no país quase triplicou em 30 anos, né? Hoje, 60% da população vive nas cidades versus 25% há 30 anos atrás. Essa é uma tendência que continua, né? O ritmo de urbanização ele é menor, mas ele continua, né? E toda essa população urbana ela tem novos padrões de consumo, né? Então, ela consome muito mais proteína, né? Ela consome mais lácteos, uma tendência muito forte para frutas, né? Açúcar via produtos industrializados, né? Então, esse tem sido o grande driver, né,
de crescimento, né, dessas oportunidades aí que nós estamos vendo na China, que se reforçam nesse momento. Então, o desafio de alimentar o mundo, ele é crescente, né? Então, também para trazer grandes números aqui, olhando, segundo a FAO, né, o agribusiness global vai ter que alimentar nos próximos 30 anos mais 2,5 bilhões de pessoas, o que significa, em 30 anos, quase 2 Chinas. Então, a necessidade de expansão só a produção de ração para alimentos será de 70%, de aumento dessa produção. Então, o Brasil é protagonista e ele tende, né, e terá um papel também decisivo nesse desafio que se coloca aí para os próximos anos, né? Então, o primeiro desafio é crescer de uma forma rentável, gerando mais valor sobre a mesma base de ativos, né? Então, a produção agrícola no Brasil, ela tem crescido com o uso intensivo de terra, né? Então, a gente consegue fazer uma segunda, uma terceira safra até de milho, né? A gente tem a integração lavoura-pecuária já vem ocorrendo e ela é uma tendência muito forte, maximizar o retorno sobre a mesma base de ativos, né? É importante que se diga que desde o ano 2000, pelo menos 70% do aumento da produção agrícola no Brasil se deu via aumento de produtividade, né? Então, isso também é fundamental, né, para essa posição competitiva do Brasil dentro desse cenário global. As inovações biológicas, né, que são as plantas, sementes, né, as inovações físicas, que são as máquinas, né, e agora as inovações digitais, elas são fundamentais também dentro desse processo, né? Então, a gente vê aí, principalmente no pilar digital, uma transformação dos dados, né, em ativos. Isso vai permitir um olhar cada vez mais sofisticado sobre o retorno das operações agrícolas e a alocação dos recursos. Essa é uma tendência. E a conectividade do campo, ela será fundamental para acelerar essa tendência, né? Eu acho que cresce a competição por alocação de recursos, colocando o chapéu do produtor, né? Cada vez são mais tecnologias nesse leque de investimentos do produtor, né? As máquinas cada vez mais sofisticadas, com mais tecnologia. Isso é um ponto para também se colocar no radar. E dito tudo isso, né, a gente tem um desafio enorme pela frente, né? A gente tem também que ter um olhar o que será disruptivo, né, dentro desse cenário. Então, as tecnologias serão disruptivas, né? Mas a gente também vai ter aí novos arranjos dentro da cadeia de valor, onde o consumidor agora está no centro, novas formas de vender a comida, né? Novas parcerias e também novos alimentos, né? O segundo desafio que se coloca rapidamente aqui é a questão de crescer, não só crescer, mas crescer de uma forma rentável, mas também crescer de uma forma sustentável. Então, esse uso mais eficiente de recursos é fundamental, o gerenciamento sustentável e eficiente, num contexto em que cada vez mais a sociedade, o governo monitora a forma como esses recursos são utilizados, né? Então, a redução do uso da água, o uso de fertilizantes defensivos, soluções biológicas, isso tudo cada vez mais estará no radar das empresas, né? E as tecnologias vão ter um papel fundamental aqui, né? A adequação para uma economia de baixo carbono vai ser quase uma identidade agora que você coloca, né? Quanto você economiza de carbono dentro da tua operação, né? Um RG, né? Então, esse é um ponto importante também. E, de novo, aqui, a digitalização será fundamental, né, como ferramenta para monitorar todas essas iniciativas e esses processos, né? O terceiro aspecto, né, dentro desse cenário de desafio positivo, né, é financiar o crescimento. Né? A gente está hoje num contexto de redução da taxa de juros, né? A Selic, a taxa básica da economia, e um contexto também de restrições fiscais do governo, né? O tema de hoje aqui da gente, a tendência é cada vez mais, na nossa visão, de um aumento do financiamento privado
né, a produção agropecuária, né? O governo tem sinalizado a intenção cada vez mais de direcionar o crédito rural para os pequenos e médios produtores, né? Então, de fato, a gente vê como tendência essa diversificação dessas formas de financiamento. A gente já vê, né, uma participação de recursos próprios, mas cada vez mais recursos de terceiros com novos instrumentos, né? Então, cada vez mais a participação dos privados, né, indústria de químicos, distribuidores, avançando em estruturas financeiras para trazer esse capital privado para o financiamento do agronegócio, né? Então, é toda uma modernização, né, do financiamento para o setor agrícola que está em curso, está aí, né, e vai se acelerar na nossa visão nos próximos anos. Aqui um papel fundamental da tecnologia, né, da inovação, das startups, das fintechs, né, como facilitadoras, né, do que a gente chama, né, da securitização desses instrumentos, né, e também desses arranjos dentro da cadeia, né? Então, vai ser muito importante e a gente já está vendo aí, né, uma série de lançamentos de fintechs, né, no mercado com esse objetivo. E, por último, para deixar uma mensagem aqui para vocês, né, dentro desse cenário de desafio positivo, é a construção de novos paradigmas de confiança com o consumidor. Isso é fundamental, né? O consumidor está no centro dessa rede, né, de relacionamentos entre esses agentes. Então, é um olhar também para dentro, mas é um olhar para fora. Para dentro da segurança das suas operações, né? Da confiança em torno dos valores da tua empresa, do teu negócio, mas também para fora, com selos de qualidade, né? Então, certificações. Então, não é mais aquele cenário de que é bom ter esse selo de qualidade. Não. É fundamental ter esse selo de qualidade. Cada vez mais o diálogo com esse consumidor, né, ele vai passar por esses selos, né, esses selos de confiança, esses selos de qualidade. E para finalizar, dentro desse contexto, é muito importante incorporar, né, o ESG, o famoso ESG, dentro dos modelos de negócio, né? Olhando esse consumidor que tem novos valores, olhando o capitalismo responsável, olhando a preocupação com o clima, né? E o importante não só é quantificar essas iniciativas, né, ambientais, sociais, de governança, mas também monitorá-las de uma forma inteligente, né? Então, essas são as considerações desse cenário do agro que eu queria deixar com vocês para abrir os debates de hoje, né? Obrigada a todos. Vencato, sou eu agora, né? Vocês estão me ouvindo? Tudo bem, pessoal? Bom dia a todos. Bom dia. Desculpa, eu estava com o microfone travado. Ó. Desculpa. Exatamente, você toca aí, é um prazer tê-lo aqui. Tá? Segue em frente, obrigado. Muito bem, obrigado, Vencato. Bom dia a todos. Para mim é uma honra enorme estar aqui com vocês. Vou contar um segredo aqui que nem a Giovana sabe, que é da KPMG, mas para mim a satisfação de estar aqui nesse BritChamp, eu tenho passaporte britânico, eu tenho dupla nacionalidade, brasileiro e inglês. Meu pai é inglês e acabei sendo beneficiado com a nacionalidade. Então, para mim, estou em casa, literalmente. Então, você está em casa. Para poder falar com vocês. Então, uma alegria adicional aqui estar com vocês, podendo dividir alguns conceitos, algumas estratégias aqui específicas de financiamento ao agronegócio. Então, é um prazer estar aqui com você, Vencato, a turma do BritChamp, a Giovana, né, minha guru aqui do agronegócio, né, e o Fernando Deprá, também um bom amigo, com quem também já trabalhamos juntos. Eu acho que eu vou começar aqui falando sobre... eu vou abrir a discussão da parte de financiamento, dando esse contexto, um pouco mais de contexto. Ele passa por vários dos pontos estratégicos, né, e estruturais que a Giovana acabou de falar com a gente.
e eu vou talvez resumir eles de uma forma até mais condensado aqui, só para a gente criar o contexto dessa mudança, dessa transformação que o agronegócio está passando, e olhando nesse viés aqui de financiamento, estratégia financeira, que é uma transformação também muito grande que está acontecendo nessa frente financeira. Então, a gente vê, de fato, né, é um momento de transformação acelerada do agronegócio como um todo. São 5 grandes pontos que eu consigo tirar aqui, ouvindo a Giovana falar e pegando as outras informações aqui junto a clientes, né, e bancos e investidores. Mas é um cenário, olhando do ponto de vista de crédito sempre aqui, né, a gente tem, número 1, demanda global continua muito forte. Então, quase todas as caixinhas estão ticadas aqui, né? Demanda global continua forte. Os preços estão num patamar muito remunerador. Então, outro tique aqui para geração de caixa, receita. A gente tem o terceiro ponto aqui das novas tecnologias que estão acelerando, como a Giovana falou, estão acelerando o ganho de produtividade. Então, a gente vê esse ganho de produtividade, ele reduz é muito interessante que ele reduz a necessidade de expansão diária, né? Essa expansão horizontal permite uma expansão vertical, que alguns falam, né? Com mais produtividade por hectare, e com isso trazendo mais eficiência e mais rentabilidade. Quarto ponto, a liquidez global. É um momento único, apesar de uma crise gigantesca, né? Uma crise que alguns dizem que é pior do que o impacto que a economia global teve na Grande Depressão. A gente está num momento único de liquidez gigantesca, né? É uma tsunami de liquidez rodando pelo mundo, procurando investimentos, procurando rentabilidade para ser aplicado, né? Tem um número que eu vi recentemente que 30% dos ativos financeiros no mundo da renda fixa estão hoje aplicados a juros negativos. É um negócio louco, né? Você aplicar o dinheiro e tirar menos no final do período de aplicação. Então, é um dinheiro que tá lá, está procurando oportunidade de aplicar, só que, né, as oportunidades para receberem a aplicação têm que estar preparadas para receber esse capital. E esse é o ponto que a gente vai estar entrando aqui. E o quinto e último ponto, né, desse cenário atual, que acho que conecta diretamente com o financiamento, é esse aumento, né, da pressão, tanto dos consumidores, como a Giovana falou, como também dos investidores, da adoção de práticas sustentáveis, né? E a gente vê a emergência aqui com cada vez mais força daquelas 3 letrinhas, né? O ESG, Environment, Social and Governance, que são um componente da pauta agora cada vez mais importante que tem que ser endereçado pelas empresas. Então, esse é o cenário aqui na qual as empresas estão trabalhando, né, se movimentando e buscando o quê? Qual que é o objetivo dos gestores e junto com os acionistas, né? Basicamente, assim, o desafio que eles têm é como aproveitar esse cenário, né, e crescer com rentabilidade e crescer com sustentabilidade do negócio. Porque também não adianta ter o voo da galinha, fazer um crescimento rápido, pegar um funding desestruturado e daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, você passa a ter um problema maior do que você tinha antes e não teve sustentação nenhuma todo aquele crescimento e a evolução que a empresa teve. Então, eu vou dizer para vocês o seguinte, que acho que um dos principais pilares, né, não basta apenas ter boas tecnologias, novas tecnologias, né, trazer toda essa inovação e estar com todos esses boxes ticados aqui como positivos. Acho que tem que ser criado, sim, uma estratégia financeira sólida, uma estratégia financeira bem embasada, que dê sustentação a toda essa estratégia empresarial e toda essa gestão que está sendo feita. Então, né, a função principal da área financeira é dar sustentação para que tudo isso possa ocorrer de uma forma sustentável e com rentabilidade e eficiência. Então, beleza, dito isso, né, como que seria a receita de bolo aqui, né, ou pelo menos o caminho para ser trilhado para se desenvolver esse pilar financeiro dentro das organizações?
Então, temos vários exemplos de empresas, né, em vários estágios de maturidade, mas em todos esses casos, né, de sucesso, a gente vê os seguintes componentes se materializando, né? Bruno, a gente vê a profissionalização da gestão. É um processo que às vezes é doloroso, mas é um processo muito importante. Não quer dizer que uma empresa gerida pela família é uma empresa mal gerida, não quer dizer isso, mas mesmo que ela seja gerida pela empresa, ela tem que ter práticas profissionais, né? Práticas de mercado, em toda a estrutura de gestão. Acho que a pegada é muito mais por aí, né? Tem que ter uma estrutura profissionalizada de gestão. É impressionante, porque assim, voltando aqui uns 15 anos atrás, quando eu comecei a fazer operações estruturadas, a gente estava montando uma operação de uma emissão de um bonde, um note no mercado nacional, e a gente precisava preparar a modelagem financeira. E não existia modelagem financeira para os próximos anos. Tinha um pedaço de papel que dizia lá o volume, vezes o preço, vezes a margem e a geração de caixa. Mas o pior é que não estava muito longe da realidade, né, do que ia acontecer, mas era muito amador ainda e precisava ter um processo bem mais profissionalizado e organizado para organizar todo o orçamento, todo o planejamento. Então, profissionalização da gestão. Segundo, a questão da governança. Está ligada à profissionalização, mas a governança é uma palavra que muita gente não entende muito bem ainda, o que significa ter governança, mas a governança traz o equilíbrio, traz o checks and balances, né, tanto para o nível da administração, né, a parte operacional, como também no nível societário, no nível dos conselhos, né, e dos boards das empresas. Ter governança é uma questão muito importante para trazer equilíbrio, para trazer perspectiva, para se evitar identificar riscos e trabalhar esses riscos para ir melhorando a sustentabilidade de toda a operação. E aí o terceiro ponto aqui, crucial aqui nesse pilar financeiro, né? A Giovana também falou aqui, também eu vou agora mergulhar em mais detalhes nesse ponto, que é a diversificação das fontes de funding. Tá? Então, a gente está num momento realmente de transformação. Hoje, a base do financiamento é um financiamento vindo de bancos, e a gente iniciou um processo já há alguns anos, e agora é um processo que está se acelerando, que é a migração para o mercado de capitais. Né? A busca de funding no mercado de capitais. Acho que a Giovana mencionou, né, o crédito privado, né, financiando o agronegócio. O mercado de capitais é um crédito essencialmente privado. E o que eu acho muito interessante é que o mercado de capitais ele traz exigências novas que o banco, às vezes, né, normalmente não exige das empresas. E acho muito interessante a gente mergulhar aqui para entender exatamente quais são essas exigências que o mercado de capitais coloca aqui para os gestores, né, e acionistas das empresas. De forma geral, os investidores de mercado de capitais eles não têm aquela proximidade, né, que o banqueiro, o pessoal da agência do banco tem, tomando cafezinho toda semana, todo mês, conhecendo lá e fazendo operações no fio do bigode com o dono da empresa e com o gestor. Né? Aqui é uma relação mais distante, e por ser mais distante, ela cria uma disciplina de, então, fornecer informações com transparência e credibilidade. Informações, que tipo de informação? Informação que dê uma visibilidade da performance da empresa, a performance operacional e financeira, tanto como ela vem performando no histórico recente, mas principalmente uma visibilidade futura, né? Para onde está indo, o que vai estar sendo gerado por todas as ações que estão sendo adotadas na empresa. Como é que esse processo funciona? Né? Uma das formas mais interessantes e bem abrangentes de conseguir capturar essas informações financeiras e operacionais é através de um processo de rating. Tá? Então, a gente vê um aumento cada vez maior, é engraçado, mas a gente vê um aumento aqui do volume de empresas que estão passando pelo processo de obtenção do rating. As agências de rating têm metodologias, não são exatamente iguais, mas elas buscam capturar essas informações financeiras e operacionais, identificar o risco. Elas passam por todas
todas as partes críticas da gestão da empresa, né? Desde a definição da estratégia empresarial, a estratégia comercial, estratégia financeira, estratégia de gestão de riscos. Então, é um processo muito, eu pessoalmente gosto muito, é um processo que dá um raio-x, né, da empresa, como é que ela está funcionando de fora, né, uma visão de fora, olhando sem nenhum viés. Então, o processo de rating é um dos componentes muito importantes para se desenvolver essa entrada no mercado de capitais. É absolutamente necessário? Não, não é absolutamente necessário. Dá para ir sem rating? Dá. Mas, inevitavelmente, ele vai exigir uma análise, então, mais detalhada, provavelmente também uma operação que exija garantias adicionais para compor lá a estrutura da operação, né? Já com o rating, se a gente chegar num rating mínimo necessário, vamos imaginar com rating de A, escala local, a gente já consegue trabalhar sem a necessidade de garantias, de colateral, que já é né, uma vantagem incrível, né, para vários casos. Depois do rating, quer dizer, né, lidando com o mercado de capitais, né, o que vai ser exigido? Informações regulares, né? Então, em vez de esperar um ano inteiro para mandar lá aquele balancete, né, meio frio, cheio de números, né, é muito importante organizar informações regulares, por que não trimestrais, né, esse seria o ideal, né, que mostre lá informações financeiras e operacionais, como é que está performando comparativamente ao período anterior, né, ou seja, o trimestre imediatamente anterior ou o trimestre equivalente do ano passado, mostrando a tendência e a evolução da empresa do ponto de vista financeiro e operacional. Essa transparência é muito importante para dar confiança, né, e permitir que a avaliação do risco seja feita de uma forma objetiva e eficiente. Que mais a gente precisa falar aqui? Eu coloquei aqui mais algumas informações, né? O que o investidor, então, precisa ter? Ele precisa ter uma visão, então, da estratégia da empresa. Qual é a estratégia deles? É crescer em volume? É crescer em eficiência? Os dois? É diversificar produtos? Diversificar geografias? Né? Processar mais o produto, né? Adicionar mais valor no produto, verticalizando na cadeia. Então, essa estratégia precisa estar clara, mesmo que seja uma coisa que ainda vai ser implementada daqui a 1, 2, 3 anos. Né? Não tem problema que ele não está implementado. O problema é não ter a visão, mas é importante ter a visão, mesmo que hajam ajustes no meio do caminho, a visão é absolutamente necessária. A visão estratégica e o plano de ação para chegar lá. Então, fechando esse ponto aqui, o que a gente vê? A necessidade de ter uma narrativa consistente, né? E essa narrativa ela vai servir tanto para o mercado de capitais, tanto para os investidores, mas é uma narrativa que ela vai nascer, ela vai ser desenvolvida e, naturalmente, ela vai ser uma narrativa que vai funcionar para os funcionários, para todos os stakeholders, né? Funcionários, os fornecedores, os clientes, além dos investidores, né? Terceiros. Então, é uma narrativa bem que acaba sendo utilizada, ela vai ser refinada e vai ser utilizada de uma forma bem abrangente. Bom, eu vou finalizar aqui dizendo mais 4 pontos aqui importantes sobre o dinheiro, esse capital que está no mercado de capitais, ou melhor, o financiamento que está disponível para o agronegócio, né? Então, da onde vem esse funding, né? Em que formato que ele vem para as empresas, para que finalidade ele é utilizado e em que condições. Eu vou falar bem rapidamente, que meu tempo está se esgotando. Então, esse funding que a gente chama de mercado de capitais, né, que vem para o agronegócio, ele vem dos próprios bancos, que podem encarteirar as operações no formato, né, de um outro instrumento, sem ser de um empréstimo bancário, mas cada vez menos dos bancos. Né? Ele vem cada vez mais da onde? Dos investidores institucionais. Investidores institucionais seriam os grandes fundos, fundos locais, mas também fundos internacionais. A mudança da MP, né, Giovana, ela permite que as operações agora no agro possam ser feitas em dólar, então isso pode atrair bastante, né, funding internacional para entrar diretamente nesses instrumentos, além do funding local. Na verdade, o funding local pode vir também aplicando em operações dolarizadas, né, nada, né, é uma opção interessante para os investidores locais também.
Terceiro, de onde vem o funding? Vem do varejo. Então, uma operação que é organizada para ser distribuída no varejo, e normalmente essa operação ela vem dentro de uma estrutura que a gente chama de instrução CVM 400. É uma oferta que pode ser distribuída de forma bem abrangente, inclusive para o varejo, e exige um disclosure cada vez maior também, né? Um volume de informações muito grande, e ele é regulado efetivamente pela CVM em vários detalhes. Então, é uma oferta que dá mais trabalho, mas, ao mesmo tempo, ela consegue espalhar e distribuir essa operação para um universo muito abrangente de investidores, tanto institucionais como de varejo. Então, daí que vem o funding do mercado de capitais. Segundo, em que formato que ele pode ser aplicado na empresa. Depende, são várias estruturas, né? Então, a gente chama de operações estruturadas, né? Então, seriam operações de private placement de dívida. São muito parecidas com empréstimos bancários, mas elas são mais tailor-made, mais customizadas, conforme a demanda do investidor, como a necessidade do tomador do empréstimo. São operações bem estruturadas. As operações mais padronizadas seriam as debêntures, os CRAs e os fundos, que podem ser FIPS, FDICs, que seriam os fundos mais frequentes que a gente vê sendo utilizados como instrumentos aqui para captar recursos vindo do mercado de capitais. O CRA, acho que é a queridinha aqui das estruturas, né? Porque ela é específica para o agronegócio e ela tem um benefício fiscal para o investidor, ela é incentivada, não tem o pagamento do imposto de renda sobre a remuneração por parte do investidor, então permite que a gente reduza o spread que é pago, né, os juros que é pago para o investidor por causa desse benefício. Então, o CRA, acho que é o grande caminho, talvez, se eu for chutar aqui, o CRA é o grande instrumento que vai alavancar, vai mudar estruturalmente o perfil do funding do agronegócio nos próximos anos. Ele já vem sendo adotado já há vários anos, inicialmente por poucas empresas, normalmente as maiores, né, que têm um rating muito alto, mas ela está se popularizando e é um instrumento que pode ser usado, pode ser o CRA usando recebíveis, pode ser o CRA por destinação, que é um pouco mais simples, mas isso aí é objeto de um seminário só para discutir os formatos do CRA. Olhando o mercado internacional de capitais, tem os bonds e os notes, que seriam outros instrumentos, mas aí sim, realmente para as empresas maiores, porque as operações elas precisam ter um porte maior, de um bond, normalmente, para ser considerado pequeno, né, para entrar, ele começa com 300 milhões de dólares. Então, ele realmente é para as grandes empresas. Os notes, talvez menores, mas vamos dizer 50 milhões de dólares para cima, senão não justifica todo o trabalho e o custo envolvido. Mas não posso esquecer aqui o formato, o último formato, que seria talvez o grande game changer aqui das empresas, é a empresa conseguir se organizar e evoluir e buscar o IPO no mercado de capitais. Então, o mercado de capitais ele serve tanto para dívida como também para equity. E o IPO, acho que é um grande momento, né, de transformação da empresa, onde ela traz para o seu capital novos investidores, normalmente no varejo. O IPO tem uma grande vantagem que o valuation nos IPOs tende a ser maior do que o valuation de uma transação privada. Então, ele tende a ser ter um benefício muito grande para as empresas que conseguem chegar lá. Bom, falamos sobre o formato, né? Em que finalidade? Já indo para os finalmente aqui. Finalidades tanto para capital de giro como para investimentos. Tá? Então, capital de giro para financiar safra, para carregar estoques, para financiar o cliente, né? O capital de giro mesmo de contas receber. E para investimentos, seja para as expansões horizontais ou verticais que mencionamos, né? Novas tecnologias, inovações. Então, investimentos, acho que podem ser muito bem financiados, diversificando, né? Inclusive de BNDES e outros instrumentos que o Fernando Depra vai cobrir aqui, que tem uma experiência maravilhosa com o financiamento de investimentos que foi feito na Sempre Sementes. Por último, em que condições? Eu só vou dizer o seguinte, as condições do mercado de capitais, para quem faz todo esse dever de casa, se organiza, faz essa governança, essa profissionalização, essa transparência, né, e consegue acessar esse capital, é um capital que ele estruturalmente ele é mais longo do que
prazo dado normalmente pelos bancos. Bancos têm muita restrição de prazo, né? Bancos são máquinas muito ineficientes, que têm custos muito caros, que têm que ser cobrados e repassados para o cliente. No mercado de capitais, você faz essa desintermediação e consegue ter, então, prazos mais longos, a tendência de ter custos mais competitivos, porque você não tem que financiar toda aquela estrutura cara do banco. E na parte de garantias, elas acabam tendo uma lógica muito simples de risco, né? Proporcionalidade ao risco da operação. Então, a gente consegue ir para um risco relativamente baixo e, com isso, eliminar a necessidade de garantias, né? Se a gente chega num patamar de risco aceitável. Então, ele é muito interessante nesses 3 aspectos, de prazo, custo e necessidade de garantias. Com isso, eu paro aqui a minha parte aqui. Vencato, devolvo para você e para o Fernando dar agora o caso prático, né, de como aplicar isso aqui tudo, né, em casos práticos com muito sucesso aqui na Sempre Sementes. Muito obrigado a todos. Obrigado, Alan. Foi fantástica essa apresentação. Agora eu convido o Fernando de Prá para fazer a sua apresentação, né, e tem o tempo eu não estou controlando, mas vamos em frente. Bom dia, então. Obrigado pelo convite, né? É um prazer enorme estar compartilhando essa mesa virtual com vocês. Espero conseguir passar, né, um pouco do que a gente vem fazendo aqui e quem sabe, ajudar quem está assistindo com alguns insights, enfim. A gente não aplicou uma receita aqui para sempre, enfim. Fomos testando, aprendendo, mexendo bastante no que tinha no mercado para colocar os projetos, né, no caixa da empresa. Então, basicamente, foi fundado em 2008, né, pelo Fernando Prezzotto. É uma empresa do agro, focada em tecnologia, pesquisa, genética de milho, né, o que a gente entrega é uma planta, um ser vivo. E agora a gente também está com novos projetos aí adjacentes ao core, né, aproveitando de algumas sinergias que a gente tem. A empresa vem crescendo aí bastante, né? Então, mais de 10 vezes nos últimos 4 anos. A gente a sede administrativa, né, a parte mais corporativa, o escritório é em Chapecó, Santa Catarina. A estrutura de produção no Goiás, MT, Mato Grosso, né? E pesquisa e comercial pelo Brasil inteiro, né? Pesquisa testando, né, nas diferentes micro-regiões e o comercial vendendo onde é que tem pé de milho aí, né, que tem praticamente aí em todos os municípios do Brasil. O Fernando, em 2017, também entrou para a rede da Endeavor, que vem nos ajudando bastante, né, com boas práticas de gestão, as conexões, essa parte também das auditorias, Big Four, estruturando o conselho, e o principal também, que é a atração, né, de gente boa, colocar gente boa para nos ajudar, no foco principal, né, do intraempreendedorismo, os valores que a gente tem de superação, de ser uma empresa brasileira rápida, ágil, né, que a gente compete aí com alguns gigantes aí multinacionais. Enfim, a gente tem que ter os diferenciais para levar para o produtor brasileiro, né, economia, né, mais dinheiro na mesa para ele. Eu comecei a minha carreira lá no BNP Paribas, na parte de commodities. Acabei entrando num job rotation e, enfim, depois de um prazo aí eu tive que um pouco direcionar para qual área que eu ia, muito por causa das pessoas que estavam na frente das áreas de commodities, que era o Felipe, o Stefan, enfim. Me identifiquei bastante com as pessoas e acabei mergulhando na área de commodities. Então, né, sentei do outro lado da mesa que eu estou hoje, financiando aí praticamente, né, como estágio, trainee, enfim, mais no suporte, mas entendendo a cadeia toda do agro, praticamente todas as culturas, de arroz, café, açúcar, milho, enfim, também fazendo operação desde um ACC até um M&A. Então, isso me deu bastante aprendizado né, e também desenvolveu aí muito conhecimento relacionado ao agro, essa vontade mesmo de fazer diferença, né, num dos principais pontos aí,
principais áreas do Brasil. Estou há 3 anos aqui na Sempre, aprendendo muito com o Fernando, né, que ele é produtor desde a infância, produtor rural, então a Sempre também surge aí para resolver as dores do produtor, né, e o Fernando sente essas dores na pele também, no outro chapéu de produtor rural. Enfim, a gente que trabalha aqui é para realmente resolver a dor do produtor brasileiro. E eu entrei para dar esse suporte nos projetos estratégicos, e um dos projetos estratégicos que tinham era a parte aí de captação de recursos, estruturar por trás da captação também, né, governança, gestão, né. É muito simples, né, a gente falar em captação, é só taxa, prazo, garantia, os covenants, o volume de recursos que você quer captar, mas por trás disso tem uma série de etapas que você tem que fazer, você tem que arrumar a casa, enfim, dependendo também, cada empresa tem seus objetivos, as suas premissas de equity, né, se vai ser endividamento, capital próprio, o quanto quer crescer, enfim, cada um tem a sua premissa, enfim, mas a gente entrou aqui para desenvolver esses projetos mais focados nas captações, uma vez que os produtos, né, estavam performando e a gente sabia que ia ter demanda. Esse ano já é o 3º ano aí que tudo que a gente produz a gente vende, então isso que a gente vem crescendo aí a taxas acima de 50%, 60% ano por ano, então não tem muito milagre. Então, nas captações, quando eu recebi esse desafio, eu já tinha sentado do outro lado da mesa, já sabia um pouco, né, de como é que funcionava o mercado, quais eram os players, e fui buscar através de sites de relação com investidores das empresas. Tem poucas no Brasil, mas enfim, fiquei entrando em site de empresa do mundo inteiro de agro para ver quais operações que eles faziam, que tipo, né, conversando com gente que estava com a mesma dor que eu também, nessas empresas mais aqui nacionais mesmo, que estavam ocupando uma tesouraria de alguma trade, de alguma empresa do agro, entender bastante as premissas do fundador, o que ele esperava, o que a gente precisava fazer, né, entender o fluxo de caixa futuro, é 18 meses, 5 anos, enfim, mas entender quais eram as necessidades, né, qual que era a demanda de captação, quanto que a gente ia crescer, os playbooks e mentorias da Endeavor também, né, para aprofundar, ver o que tinha de novidade no mercado, porque também tinha passado um tempo desde que eu tinha saído dessa parte mais de agro, e também fazendo mapa de garantias, o que a gente tem para trilhar os caminhos. E daí a gente começou, bom, beleza, então essa parte aqui de fomento vai ser com esses bancos, essa parte aqui de estruturas mais de banco comercial, vou pegar o ranking aqui do PL, quem que tem agência em Chapecó, a gente tem relacionamento com quais bancos, já não, a gente não estava ainda numa plataforma corporate, porque a gente era ainda pequeno. Hoje a gente está aí num limite quase de média para grande empresa, mas naquele momento ainda, né, tinha que chamar o pessoal aqui de Chapecó, chamamos oportunidades para todos os bancos, né, para a gente conversar, apresentar o nosso plano de negócios, o que a gente acredita, quais são os nossos números para frente, o que a gente quer impactar a vida do produtor, o que a gente vem fazendo, né? O track record não era muito grande, então também era mais falar de futuro para estruturas de dívidas. Enfim, é um desafio gigante, mas teve muito apoio, e o pessoal, né, acabou entendendo bastante os nossos desafios, principalmente entramos com o FINEP, já tinha uns projetos que o Fernando tinha feito lá atrás, desde 2013, mas enfim, a gente entrou forte aí na FINEP, nos projetos de inovação, alguns programas aí inovadores até a nível mundial, pouco da criatividade, dessa obsessão por economia colaborativa, criar programas disruptivos, inovadores, né? A gente tem que ser diferente de quem a gente compete, enfim, a gente, pouco nessa panela de pressão, a gente né, acaba se obrigando a ter criatividade e fazer as coisas diferentes. Então, enfim, depois começamos relacionamentos com os bancos, depois passamos por uma estrutura
mais corporate, atendendo, né, não, sendo atendidos não só pelas agências, mas também para uma estrutura um pouquinho mais robusta, nos permitindo acesso a algumas linhas que a gente não tinha antes, enfim. E agora a gente começa, então, né, nesse caminho aí, entrando também para algumas operações, na verdade estão analisando todas as alternativas, porque é um mundão gigante mesmo nessa parte de mercado de capitais, né? O nosso sonho era fazer uma dívida perpétua aí, um bonde, alguma coisa, mas enfim, vamos ter que seguir alguns passos até lá. Então, tem CRA, tem FDIC, tem debêntures, tem Venture Debt. O pessoal é bastante criativo também, né? Nossa especialidade não é saber todos os termos, aqui a gente foca em resolver a dor do produtor, a captação e colocar o caixa aqui acaba sendo, né, um meio para esse fim, mas e a gente também não é especialista em saber todos os produtos, os nomes, FEPM, no MCE, então, enfim, também é um aprendizado constante que a gente tem, entender CVM 400, 476, enfim, são vários termos aí, por isso que a gente também busca conversar com quem sabe mais do que a gente, quem está, né, no dia a dia fazendo isso, enfim, para a gente aprender e ver quais são as opções que a gente tem na mesa, para a gente continuar crescendo também, evitar, né, a diluição, enfim, tem algumas premissas que a gente tem de seguir aí forte nas captações, nas alternativas que a gente tem. E o cenário para o agro, antes mesmo dessa parte de Covid, enfim, já vinha sendo muito bom, né? Claro, quando a Selic era 14, o MCR estava 7, 8, enfim, a gente captava a metade. Hoje em dia a gente está quase o triplo. Mas, enfim, mesmo assim, tem incentivos do governo para o agro, nessa parte que de algumas flexibilizações, alguns incentivos, realmente, porque é um setor que colabora muito para o PIB, é um diferencial nosso, né? A gente tem gente boa, tem terra, tem propriedades aí que podem ser expandidas, enfim, tem muito potencial que a gente acredita aí muito no agro. Depois do Covid, então, mostra aí mais essa resiliência, mais uma vez, do setor, também relativamente o posicionamento do agro frente aos outros setores, né? Então, alguns bancos até que nunca queriam fazer negócio agora começam a nos ligar também para fazer alguma operação, porque relativamente, realmente, né, a gente acaba estando melhor que os outros setores, enfim, não tem nenhuma uma causa, enfim, mas sim, acabou acontecendo, né? Também ninguém estava muito programado, a gente já tinha feito rodadas de captações, estava estruturado, enfim, graças a Deus aí conseguimos passar bem e estamos aí num ritmo de crescimento muito forte mesmo, com tudo isso que vem acontecendo. Mercado também, né, de capitais, essa parte aí que vocês comentaram, B3, né, Bolsa, enfim, Brasil, por mais que a gente seja aí referência no agro no mundo inteiro, temos poucas empresas ainda com ações abertas, né, para o consumidor, para o cliente, para quem quiser comprar ação e investir também. Eu acho que isso é uma tendência de começar a ter mais empresas, né, conforme o conhecimento vai se expandindo. Enfim, eu acho que é uma grande oportunidade aí para as empresas, um grande foco aí para a gente conseguir, né, levar mais empresas para a bolsa. Também, né, em função de termos poucas, também não temos muito benchmark, quais foram os valuations, enfim, é um setor, o pessoal aí conhece mais do que eu do mercado financeiro, mas enfim, acredito muito que vai abrir muita oportunidade num curto prazo, seja porque a Selic está baixa, seja porque, né, enfim, diversos fatores aí que levam, acredito muito nessa tendência de ter empresas relativamente menores do que tem hoje, né, comparando com os outros mercados de bolsa no mundo afora. Enfim, eu acredito muito que num futuro próximo a gente tenha essas oportunidades também, né? O pessoal com algumas alternativas muito criativas, né? A mezanino, Venture Debt,
enfim, mas são operações mais estruturadas que envolvem ações como garantia, envolve um valuation, mas você não é diluído, enfim, pessoal tanto de Palo Alto, fundos estrangeiros, fundos nacionais, tem muita gente de olho no agro, lógico, às vezes tem gente que não tem muito conhecimento, eu também acabo relativamente com a turma da Faria Lima, a turma que mexe com isso o dia inteiro, né? A gente busca conhecer mais, enfim, mas tem muita coisa hoje, tem muita oportunidade, e os bancos, tanto a parte comercial como fundos fazendo equity ou dívida, parte do mercado de capitais. Lógico que tem algumas lições de casa para fazer antes, né? Mas, enfim, tem muita oportunidade. Eu acho que penso muito forte que hoje em dia dinheiro e acesso a capital não é mais desculpa para crescer. Pelo contrário, eu acho que tem muito dinheiro na mesa, principalmente para as empresas sérias, empresas de setores como o agro aí. Eu acho que tem muita oportunidade na mesa. E também muitas empresas, né, novas surgindo, quebrando paradigmas, muitas scale-ups. A gente se envolveu agora também num programa da Endeavor de scale-ups do agro. Muita coisa boa está surgindo, né? Isso coloca o Brasil também numa posição não só de produção de grãos, mas também levando tecnologia, exportando muitas vezes e levando esses benefícios aí, né, para o produtor brasileiro ser mais competitivo e deixar mais dinheiro no Brasil. Basicamente eram essas experiências. Eu acho que cada empresa tem seu próprio desafio, né? Acredito que a gente desenvolveu uma maquininha de captar recursos aqui para sempre, mas enfim, para cada um tem as suas premissas, seus objetivos, sua estrutura, né, suas prioridades, né, seu plano de crescimento, mas para tudo tem uma solução. Tem que buscar conhecimento, ter gente boa e um foco muito forte, né, um propósito, né, de realmente para a gente aqui o que interessa é melhorar a vida do produtor, é resolver as dores que eles têm, seja no milho, né, que foi como a gente surgiu, como também agora nos projetos adjacentes, a gente, né, adjacentes agora, a gente começar também a trazer inovação para outras culturas, né, e outros até produtos diferentes que a gente vem para lançar em breve. Mas dinheiro tem, captação tem, né? Nunca, pela minha história breve aí, né, comparando com o pessoal aqui, mas nunca vi nada parecido do que está acontecendo hoje. E temos que ir para cima, temos que, né, nos estruturar e buscar as melhores alternativas, né, de acordo com as premissas e né, com as condições de cada um. Então, mais uma vez aí, obrigado pela oportunidade de quem sabe, né, tentar ajudar a turma que está assistindo aqui a ficar confiante e seguro que oportunidades, né, seja a nível Brasil, seja a nível mundial de captação de recursos tem, né? Se precisar buscarem assessores também tem. Enfim, não tem muita desculpa, né, para a gente não crescer e não impactar mais forte ainda o Brasil, principalmente num curto prazo, que precisamos de notícias boas aí, e acredito muito que elas podem vir do agro. Obrigado aí e espero ter ajudado alguma coisa aí para vocês. Perfeito, Fernando. Muito obrigado pelo seu breve histórico da sua empresa. E essa história sua, na verdade, da Sempre, ela é uma história que compõe a história de muitas empresas do agronegócio no Brasil, né? Eu já tive algumas experiências já nesse negócio, desde 84, que eu estou no mercado, passei por algumas empresas, e sempre dentro do agronegócio, principalmente na área de soja, milho, trabalhei com trigo, com boi, café, algumas coisas assim. Mas a história, ela é mais ou menos esse resumo que você fez, né? A empresa nacional, ela tem essa dificuldade e vejo esse momento atual
um momento realmente novo para o Brasil, né? Onde as taxas de juros estão hoje, aquilo que o Alan falou, estão taxas de juros negativas, né? Mesmo no Brasil, se você olhar uma Selic aí de 2.500%, com a taxa de inflação, ela está praticamente zerada. Claro que tem um custo, né? A diferença entre uma empresa nacional tomar recurso e uma empresa multinacional tomar recurso no mercado é uma diferença ainda muito grande. Mas, de qualquer forma, é um novo cenário. É um cenário otimista, um cenário onde a Giovana colocou muito bem, né? Tem um potencial enorme, o Brasil com uns números fantásticos, o mundo, né, demandando produtos do agronegócio, e o Brasil um grande supply, né? Então, eu vou passar aqui agora a fazer as perguntas, porque o nosso tempo acelerou. O César, da Câmara de Comércio e Tecnologia, da Britain, colocou uma pergunta para a Giovana. Você fala de integração de fintechs e agrotechs. Você acha que conseguimos linhas de créditos para exponencialidades deste segmento? Hein, Giovana? Obrigada pela pergunta, César. Eu acho que o mercado está se estruturando, né, para realmente ter essa confiança, aprendendo a dar crédito, né? Então, o que a gente tem visto, inclusive, muito com as nossas interações, até com essas fintechs, tá? Um pouco, estão num processo de estruturar esse risco dessas contrapartes, né? Estão estruturando toda essa due diligence desse terceiro, né? Que vai tomar crédito, né? E avançando para os outros aspectos dessa análise de crédito, né? Que são os aspectos financeiros, os aspectos operacionais, né? Os aspectos da governança, né? Diríamos até no contexto mais amplo dos aspectos éticos, né? Então tem toda uma avaliação desse risco, dessa contraparte, que eu estou vendo que está sendo estruturado no mercado, para que sim essas fintechs possam plugar, né, esses produtores dentro das suas plataformas, né, e a partir dessas plataformas, né, automatizarem, né, gerarem limites de crédito e fazerem essa conexão com outros elos da cadeia do agro, né? Então, tentando endereçar a sua pergunta, acho que o desafio aqui é mapear esse risco de terceiros, né, mapear de uma forma digital, né? Observando a Lei Geral de Proteção de Dados, que não está válida, mas virá em breve, né? Tratar esse dado de terceiros, né? Dentro de uma plataforma digital, eletrônica, e que possa dar agilidade, né? Todas essas operações. Eu vejo essa construção em curso, avançando, e já está aí, né? Perfeito. Eu vou colocar a segunda pergunta aqui, agora para o Alan. Alan, esse modelo que você fala é pouco voltado para a grande massa de microempresas e microagricultores, que nesse cenário atual precisam de linhas de crédito para poder entrar em uma era de exponencialidade. Todos esses modelos são para grandes empresas e cooperativas. Qual o foco para quem precisa gerar riqueza da grande parte dos produtores rurais? Essa pergunta também é do César. Pronto. É isso mesmo, César. Isso aqui é a dinâmica para as empresas maiores, né? Acho que no agronegócio a gente tem uma dinâmica que é um pouco diferente da dinâmica de outras indústrias, onde você pode ter uma empresa do agronegócio considerada de porte médio, médio-grande, né? Já a partir de 50 milhões de reais de faturamento. Por quê? Porque, na verdade, para você ter um faturamento de 50 milhões de reais, você tem que ter um patrimônio. Normalmente, os ativos envolvidos na operação são muito grandes, então tem muito patrimônio por trás, mesmo que o cutoff de faturamento, né, seja nesse nível. Enquanto que 50 milhões de reais numa indústria de outro setor seria realmente uma empresa de porte pequeno-médio. Então, de fato, é isso. O que a gente vê, César e demais,
como evolução e novidade para os produtores pequenos, né? Normalmente o produtor menor ele vai estar encaixado em algum tipo de cadeia maior. Ele vai estar conectado ou com a cooperativa ou com uma empresa de insumos, ou ele vai estar em alguma outra cadeia onde você tem empresas aí sim de fato de porte maior, que por sua vez elas passam a ter esse acesso a esse funding novo. E, na realidade, o que está acontecendo é que essas empresas que têm um papel grande numa cadeia de fornecimento maior, né, e mais pulverizada, elas acabam sendo o grande vetor dessa inovação financeira. Elas fazem a captação ou no seu próprio balanço, ou mesmo numa estrutura apartada, mas que permite que o funding desça de forma granular para os pequenos produtores que estão participando dessa cadeia com ele. Então, esse benefício acaba vindo de forma indireta, né, dentro da sua cadeia de produção. Então, acho que para os produtores menores, né, que se encontram nessa situação, eu acho que nada impede, inclusive é muito saudável, que elas abram essa discussão com os seus, né, grandes clientes, né, ou parceiros que têm capacidade de fazer esse acesso e discutam essas estratégias, né, e como todos podem trabalhar junto, né, de uma forma harmônica, né, e colaborativa para viabilizar que essas novas estruturas sejam implementadas e viabilizadas. Esse seria o meu comentário. Não sei se a Giovana tem alguma coisa a adicionar, gostaria de adicionar também. Desculpa, não, eu acho que está perfeito, né? Você colocou muito bem. Tudo bem, principalmente nessas estruturas de securitização, né? Que elas envolvem de uma forma muito granular, né, os produtores, seja para os contratos, né, de barter, né, que vão ser acompanhados por CPRs, né, ou outro tipo de garantia. Então, todo mundo trabalhando junto para viabilizar uma operação para o conjunto, né? Pode ser de uma forma cooperativa, dentro das cooperativas, ou de uma forma privada, sem ser cooperativa, com os outros grandes players. Jogo de volta para você, Vencato. Oi, desculpa, Giovana. Não, eu só adicionaria que eu acho que teve um fato muito positivo nessa MP do agro, que virou lei do agro, né? Mas é eternamente conhecida como MP do agro, que traz essa modernização do crédito privado, ela visa isso, né? Melhorar um pouco esse ambiente regulatório. Essas novidades do ponto de vista da CPR, elas são importantes, né? O fato de você poder fazer uma emissão de CPR financeira de forma eletrônica, né? Escritural, né? Permite, por exemplo, que essa assinatura eletrônica desse título, né? Quando você também amplia aí ou até traz consolida, né? Todos os produtos rurais e derivados, né? Dessas atividades agrícola, pecuária, floresta, resíduos que podem ser lastro aí para emissão das CPRs, né? E a própria inovação da variação cambial da CPR. Todas essas inovações que a lei, né, do agro trouxe, né, para o crédito privado e principalmente para a CPR, elas vão facilitar, né, esse ambiente aí dessas operações estruturadas, né? Só para fazer esse link, que eu acho que o ambiente regulatório está se organizando nessa direção, né? Eu vou colocar uma pimenta nesse molho. Claro que eu acompanho isso há algum tempo e também convivo com várias empresas do setor do soja, do milho no Mato Grosso. E essa CPR, na verdade, a Lei 13.986, né, que regulou, foi pelo Poder Executivo, a parte da CPR digital do Legislativo, aliás, a lei, virou lei, né, agora, a MP, mas ela parece que não resolve uma questão que vem ocorrendo, e ocorreu há muitos anos no Brasil, e vem ocorrendo até coisas recentes, que é o caso da recuperação judicial. As empresas, o investidor, ele fica muito temerário, porque ela não, numa recuperação judicial, ela não está resolvendo, ela passa a ficar como um fundo de intangível, quer dizer, o credor não tem a condição de
recuperar seu crédito, né? E essa situação coloca sempre aquela, poxa, fizeram uma lei legal, ela viabiliza, ela dá agilidade ao processo da CPR, mas na verdade não responde à questão jurídica de garantia, né? Então esse debate já vem ocorrendo, parece que tem uma luz no fundo do túnel aí, que é uma discussão onde até um jurista colocou aqui sobre a contrapartida, onde você coloca lá a questão de se é um bem fundível, regular, interesse, enfim, tem uma questão que está sendo debatida, mas se vê que em uma questão de recuperação judicial, que foi muito usado por vários produtores, por vários cerealistas do Mato Grosso, com valores enormes, e a CPR, na verdade, ficou inválida no sentido de o credor poder se beneficiar, recuperar seu crédito, né? Então, eu não sei se esse cenário, vocês acompanham isso, mas é muito debatido dentro do agronegócio, né? Como uma questão bem crítica para ser resolvida. Mas, enfim. Giovana, eu só comentaria que, de fato, né, esse foi um grande debate. Eu acho que muitas das inovações que essa lei trouxe, né, foram bastante debatidas, né, entre os agentes do setor. E o sentimento que eu fico, para deixar que esse é um ponto que você trouxe que é fundamental, mas eu acho que o sentimento que eu fico, que a sensação é que a gente vai ver aprimoramentos dessa lei, né? Ela é um ponto de partida, né, para algo que está sendo construído nessa direção, né, de modernização do crédito privado, né, e aprimoramento, né, dos mecanismos desse crédito privado. Então, eu acho que é um excelente ponto de partida. Ele não endereça todas as questões, então esse é um ponto fundamental que você trouxe para a mesa. A questão das garantias dos títulos, né, que ainda continuam registrados em cartório, eles não foram, né, para a modalidade eletrônica, quer dizer, também era outro ponto bastante debatido, mas eu vejo esse como um ponto de partida importante, né? E vejo sim aprimoramentos aí na sequência, tá? Uma outra forma de garantias, aliás, de investimentos e de capitalização das grandes cerealistas no Brasil, empresas nacionais, é a forma de uma joint com uma multinacional. Esses casos eu já ouvi ocorrendo, no caso, eu não posso até citar a empresa, mas é uma multinacional, que comprou participação dentro de uma outra empresa, né? E essa empresa passou a ter, como ela tem um potencial de crescimento muito grande, mas não tinha recursos para isso, porque o capital de giro do agronegócio é uma coisa fantástica, né? Você nunca tem dinheiro suficiente, parece, pelo potencial de crescimento que tem o negócio. Ela se juntou a uma multinacional, ela vendeu 30% da sua participação e hoje ela tem condições de obter recursos a uma taxa de juro bem significativa, 1,2, 1,3, né, que antigamente não tinha. Então, é uma outra fórmula que eu vejo que vem ocorrendo. Isso é um pouco assim de gaveta, não é institucional, não está dentro dos mercados de capitais, não está dentro dessa estruturação que o Alan falou, mas também é um potencial que eu vejo, porque esse é o histórico daquilo que o Fernando comentou. O Brasil, na verdade, ele é comprado, né? Você não precisa vender o Brasil. O Brasil é comprado do negócio. Nós temos empresas aí há muitos anos, o Brasil tem sido comprado. Isso é o grande. Agora a gente tem que saber tirar proveito disso. Só que nós tínhamos uma política, uma questão fiscal, tributária complexa aqui dentro. E isso parece, com a vinda das empresas para cá, dessas grandes empresas institucionais, fundos, bancos de investimento, tudo isso foi se aprendendo com o longo da história. E hoje a gente percebe que elas estão se aproximando e não vindo só para cá para criar grandes estruturas e fazer domínio de mercado. Elas vêm compartilhar um pouco desse crescimento e utilizar da expertise do brasileiro em produzir e essa eficiência do brasileiro em fazer negócio dentro do campo, né? Então, é só para colocar também que existe esse modelo que está ocorrendo hoje e me parece que está tendo uma demanda nesse sentido também, tá? Como um outro parecer aí. Só posso fazer uma última intervenção aqui? Desculpa, claro, entrar no debate aí, por favor. Com o tempo aí já avançado. Trazer uma pergunta aqui para o Fernando, que eu acho que passou um pouco por esse momento, com relação à governança, né? Então, a gente tem visto aí que do ponto de vista de instrumentos financeiros, né, o agro
está se sofisticando bastante, né? Principalmente recentemente. A gente tem uma aproximação aí do mercado de capitais com o agronegócio, que eu acho que é bem relevante. Mas falando um pouco ali do médio produtor rural, né? Não do grande produtor rural, em relação aos aspectos de governança, né? Como que está, uma perspectiva geral, assim, a organização desse produtor rural em termos de governança? Ele consegue hoje ter acesso a todos os mecanismos de créditos, óbvio que compatíveis com o porte dele, que estão disponíveis, ou ainda há um entrave em relação à falta de governança para conseguir fazer uso desses fundos? Olha, desde o começo, né, o Fernando me chamou aqui, os produtos estavam vindo e a gente precisaria estruturar toda essa parte de governança, seja due diligence interna, auditoria com Big Four, conselho, muito importante, também essas práticas de gestão por desempenho, orçamento, KPIs, os rituais, planejamento estratégico. Isso acho que é fundamental, pelo menos para a gente aqui, funcionou muito bem, tanto para a defesa dos números do passado, né, através das auditorias, como para as projeções, essa parte de gestão, né, nos dando confiança e segurança para bater o bumbo e realizar os aportes necessários. Me lembro ainda quando a gente iniciou uma operação de BNDES direto, né, e enfim, isso é uma palavra bonita, governança, gestão, enfim, mas mexe na cultura, né? Mexe em várias áreas da empresa, agilidade versus burocracia, tem uma série de trade-offs aí, e o pessoal do BNDES, enfim, colocou para a gente o quanto que a gente estaria, por exemplo, deixando de juros na mesa aí por não ter uma partezinha de uma governança lá, inclusive eles nos ajudaram, enfim, e a gente trouxe, né, através do comitê financeiro aqui, o impacto disso, e daí depois, né, convencemos todo mundo aqui para realmente implantar algumas dessas ações, e de lá para cá depois a gente conseguiu aí reduzir o nosso AC, né, o nosso custo médio aí de captação aí em praticamente 2 pontos percentuais. Então, não é só que é bonita a palavra, enfim, mas na prática você vai economizar, né? Se você tem que captar e tem que acessar mercado, você vai ganhar esse valor, né? Não é fácil, enfim, tem muitos especialistas aí, turma, né, do Alan, da Giovana, enfim, conhece muito essa parte total, né, financeira da empresa para ajudar, enfim, e pelo conhecimento que eu tenho no agro, penso que ainda tem muito espaço para melhoria, né? Por exemplo, tem muito produtor rural na PF faturando mais de bi por causa de alguns incentivos, né? Análise de IR versus demonstrações financeiras, né? Diferente, enfim, eu acho que pode facilitar muito a partir do momento que o produtor começa a ter CNPJ mesmo, né? E essa prática de governança e de gestão, eu acredito que começa a ficar mais fácil. Essas novas gerações também estão vindo com mindset dessas boas práticas, enxergando os benefícios financeiros, profissionalização, como vocês falaram. Acho que é um processo normal, né? As antigas gerações acabaram desbravando, iniciando do zero aí, por exemplo, o que era o Mato Grosso 30 anos atrás, né? Então, eram os desafios que eles tinham, né? Eu também não esperava que já saísse de lá todas essas práticas modernas de gestão, senão, né? Enfim, teve um papel fundamental que foi desbravar, começar a coragem que essas gerações anteriores tiveram. E agora a gente, dessa próxima geração, é melhorar isso que foi feito através de inteligência artificial, implantação dessas práticas boas aí de gestão modernas, que hoje também estão muito mais difundidas, o acesso ao conhecimento, né, é fenomenal. Criar mercados disruptivos, eliminar alguns paradigmas, enfim, eu acho que é essa nossa missão dessa geração nova que está vindo aí, né? Eu acho que aproveitar todo esse legado, toda essa coragem que a turma teve aí para desbravar, abrir, não é fácil. Tudo isso para melhorar a vida do produtor, a vida, né, de quem revolucionou mesmo no passado, e a gente ser cada vez mais forte, mais únicos aí como nação, como país,
né, estimular a negociação entre as empresas nacionais, enfim. Mas, lógico, acho que tem muito espaço. Não dá para falar assim, bom, tá tudo errado. Não é isso, né? Cada um teve o seu papel. Acho que teve um papel fundamental dessa abertura das terras. O que a gente é hoje na agricultura, a gente é referência, né? Pega praticamente aí todas as culturas, a gente está em top 3, top 5 aí dos rankings internacional, tanto de produção, exportação, enfim. A missão das outras gerações no passado foi feita muito bem, agora cabe a gente organizar e buscar essas práticas melhores de gestão, de governança, para dar continuidade e a gente ser cada vez aí mais eficiente como país, como família, seja, né, o ambiente que cada um tem inserido. Muito bom, Fernando. Okay. Eu acho que é isso mesmo, né? É um processo evolutivo, né? A gente tem aí gerações anteriores que já iniciaram esse processo e as novas gerações vindo e trazendo, né, novas visões para esse processo. Eu acho que um ponto que você abordou que é muito relevante é que não necessariamente você perdeu uma economia fiscal, que seria em manter, né, a atividade rural uma pessoa física, vai ser um prejuízo financeiro se você optar por pejotizar, né, esse negócio. Então, você pode ter outros ganhos que vão compensar essa perda desse benefício fiscal. E eu acho que tem que ter uma visão realmente mais abrangente, né, dos ganhos que a governança traz para o negócio, e isso é ao longo de um tempo e não é só um ganho de curto prazo, né, é um ganho de longo prazo. Então, realmente, acho que é um processo evolutivo que está acontecendo, alguns estão mais avançados, outros menos, mas a gente vê que, do modo geral, o agro está mais atento a esse tema, né, e tem exatamente visto que vocês viram, né, que custo que você deixa na mesa, né? Então, a partir do momento que você estrutura a empresa de forma adequada, você começa a ter economias que são decorrentes, né, desse processo de governança mais estruturado. Bom, quero agradecer em nome da Britian Paraná aqui os palestrantes, Giovana, Alan, Fernando. Acho que foi um debate extremamente rico, ao Vencato aí pela maestria na condução aqui do evento, e agradecer a todos que fizeram parte aqui do evento, os associados, também os não associados que conseguiram também participar do YouTube, e renovar o convite a todos para se engajarem com a Britian, né, com a Câmara Britânica, e participarem de outras discussões sobre temas de interesse associados, né, como foi essa. Vencato, passo para você fazer o encerramento aí oficial como presidente do comitê, mas obrigado a todos novamente pela participação. Bom, agradeço também a participação de todos, como presidente do comitê. Foi uma honra, uma satisfação tê-los presentes, ao Fernando, a Giovana, o Alan, o Gustavo. Agradeço também a participação da Ana Paula, né, fazendo a abertura, e reitero o convite do Gustavo a vocês a participarem do nosso comitê, das discussões. A gente faz 2 vezes mensal, e se porventura quiserem trazer, né, essa participação para a gente enriquecer o nosso conhecimento, a nossa estrutura de negócio também, que é muito importante, porque a Bridge ela faz essa abertura, né, de contatos. Isso é muito importante, tá? Então, é isso que eu tenho a dizer, né? Foi muito gratificante mesmo estar na companhia dos senhores. Muito obrigado, até um próximo evento. Obrigado, até a próxima. Até mais, Falou, obrigada. Até logo aí. Tchau, tchau. Obrigado, até mais.